Olha só, autor de um feminicídio foi preso pela polícia militar na cidade de Mococa, na região de São João da Boa Vista. A mulher foi agredida e recebeu atendimento médico por 2 vezes. Olha só a jovem. Felizmente ela morreu. E o que me entristece, Márcio Harrison, é olhar para uma foto dessa, uma menina que tem a vida toda pela frente. Exatamente. Né? Quanta violência a gente fala de mulher aqui no programa, nas quartas-feiras, que é o Rádio Polícia. Casos de violência contra a mulher. É que eu falo, vou repetir, boletim de ocorrência não é salvar vidas de ninguém. Ah, eu fiz o BO na delegacia da DDM, na delegacia XYZ, o problema está resolvido. Ledo engano, está apenas começando, porque a delegada, a autoridade policial, normalmente, dependendo do que for falado no corpo do BO, no histórico do BO, Paulo, o que vai acontecer? A delegada vai pedir as medidas que têm que ser pedidas, solicitadas, inclusive as protetivas. 50% dos pedidos, ou seja, de cada 100 pedidos, medianamente 50 pedidos, o judiciário atende. E a outra metade não. Só o que não pode acontecer muitas vezes, não estou dizendo que seja o caso em tela, tá, Paulo? Mas acontece muito isso. A delegada vai lá, representa, o Ministério Público se manifesta, o magistrado defere o pedido hora feito pela autoridade policial, mas não é incomum, eu digo, não é incomum. Sim. A esposa chegar na delegacia, doutor, eu vim aqui para retirar queixa. Gente, presta atenção, não existe retirar queixa. A partir do momento que é feito um boletim desse, em série de DDM, Lei Maria da Penha, somente quem pode tirar o BO é o juiz. Márcio, deixa eu te falar. A gente fala muito de feminicídio. Sim. O que deve se fazer, na minha opinião, na minha humilde opinião, é apenas ser mais forte. Por quê? Porque se uma pessoa mata uma jovem, mata uma mulher, feminicídio, sim, a mulher está dentro de casa, esposa dele, matou ela. Se a pena for dura, ou esse cara ficar na prisão perpétua, né? Ou esse cara, alguma coisa dura. Vamos lá. Sim. Será que se fizessem isso, as pessoas iam pensar 2, 3 vezes antes de cometer o crime? Vamos lá, vamos por partes, quem disse o esquartejador, né? Cabeça, corpo e membros. Vamos lá. Você falou prisão perpétua. No Brasil... Não existe, mas se tivesse... Não vai ter, com o artigo 65. Mas se tivesse... Vamos lá. Se tivesse, será que também não pode acontecer muitas injustiças? Nós tivemos vários estados aí, nós tivemos o caso dos irmãos Naves no Brasil, nós tivemos vários casos em processos americanos, onde a pessoa foi para a pena até capital, e depois foi descoberto que aquela pessoa que estava presa foi uma vítima. É muito difícil o erro. Mas o erro é muito difícil. É difícil. Não é difícil, Paulo. O processo penal... Por exemplo, você tem lá nos Estados Unidos a prisão perpétua. Sim. Funciona muito bem. Menos mal. Funciona muito bem. Mas se ela for capital, como é que fica? Funciona muito bem. É lógico que na justiça, né, ela não é perfeita. Existem falhas. Existem falhas. Agora, o grande problema é que a gente dá notícia aqui todas as quartas-feiras de marido matando a mulher. O que se fazer para acabar com esse crime? Primeiro ponto, ela denunciar. Sim. Aí ela denuncia. Ela denuncia. Aí ela denuncia. Foi lá na delegacia, que é o que sempre acontece. A mulher denuncia. E aí o maluco vai lá e mata ela. Ou muitas vezes ela também não representa, não institui a representação. E mais, acontece muito, Paulo, da mulher... Não, mas eu só queria dar um susto no meu marido. Ele é o pai das minhas crianças. Eu falei, senhora, aqui não é um lugar de susto. A pessoa, quando percebe que o marido vai para a cadeia, Paulo, o que acontece? Ela entra em desespero, não, eu vim aqui retirar a queixa. Não pode. Não seria, então, quando a mulher vai lá e dá a queixa contra o marido, o homem já fica retido durante um período na investigação? Depende. Muitas vezes ele é preso autuado em flagrante. Quando ele é preso autuado em flagrante, ele vai para a cadeia. No dia seguinte, ele passa por uma audiência de custódia e, dependendo da interpretação do magistrado, do promotor público que está ali ao lado, ou o defensor, inclusive, que está ali também do lado, ele vai ser convertido esta prisão, ora em flagrante, em solo policial, em prisão preventiva, ou seja, ele fica preso até o dia do julgamento. Mas, muitas vezes, também é possível que ele responda em liberdade através de algumas medidas impostas, entre elas, por exemplo, o afastamento,
a colocação de uma tornozeleira eletrônica. Agora, a pergunta que você... Para resolver o problema... Não, o que eu fico indignado é uma pessoa tirar a vida da outra e não ficar o resto da vida na cadeia. Isso daí eu fico indignado. E a Você pena vai lá... A pena é baixa. O cidadão vai lá, tira a vida de uma inocente, de uma jovem, que não comete crime nenhum, é dona de casa, cuida das filhas, é boa mulher, tem família, vai lá, tira a vida dessa pessoa. Você sabe que foi E alterado o aí código, esse né? rapaz que tirou a vida dela fica lá 10 anos na cadeia, 5 anos na cadeia, 4... Como é que era solto. antigamente, Paulo? Era 30 anos a pena máxima no Brasil, não era 30 anos? Deveria ficar pro resto da Mas vida a pena, um cidadão Paulo, a pena, desse. a pena foi aumentada para 40 anos. A pena foi aumentada de 30 para 40. Aí ele é bom moço, fica 15. Mas o que acontece? Enquanto não mudar a mentalidade do homem, não existe Lei Maria da Penha, não existe boletim de ocorrência, medida protetiva de afastamento, que dê jeito. Enquanto olha, não mudar a mentalidade do homem. Mas lá nos Estados Unidos funciona. Lá, se você é pego bêbado, Sim. se você beber e tiver... Você é preso. Aqui também, se você for pegado com alcoolemia Cê é- alta, você também é preso e recolhido. Você é preso e recolhido, mas não é tão fácil sair. Aqui você fica lá 2, 3 horinhas. Então, mas não dá pra gente comparar a justiça dos Estados Sim. Unidos com aqui. Por que que lá as casas são tudo abertas e ninguém assalta? Porque todo mundo pode comprar uma arma na esquina. É o método deles. O direito à Isso. legítima defesa. É um método deles. A gente não tem esse método aqui. Certo? Aqui te dão o direito à legítima defesa, daqui a pouco te tira. Agora, as pessoas nos Estados Unidos, elas têm mais medo de Da andar lei. de carro e matar alguém sem querer. Porque elas sabem que elas vão pra cadeia Pra ficar cadeia 20 anos. e vai perder o patrimônio, né, Paulo? Eles têm mais medo. Aqui, o bandido, ele não tem medo. Ele vai lá e mata, que ele sabe que ele vai mudar de estado, ele vai não sei o quê, ele desaparece, é difícil a cadeia pegar, foge da cadeia. Existem algumas brechas, algumas lacunas, né? Você mesmo que é advogado criminalista, você sabe disso daí tudo. É mais fácil tirar da cadeia aqui do que em outro. É o país da... Eu não sei, o Brasil tá... É o país da maravilha, né? É o país dos bandidos, não sei.